Boa noite pessoal, tudo bom? Bom, hoje eu fiquei de fazer um vídeo para vocês sobre chaves de leitura, maneiras de interpretação de livros, mas na verdade era para eu ter falado sobre o mito do Prometeu acorrentado, né? Sobre o mito de Prometeu, era para mim falar, mas acabei me atrasando, compromisso com a família, não consegui fazer as anotações necessárias, então eu vou deixar o mito de Prometeu para outro dia. Só que, como eu havia prometido fazer uma live, falei, bom, que um tema que eu posso fazer que vai ser extremamente enriquecedor e interessante para as pessoas? E eu pensei, bom, que tal falar sobre chaves de leitura? Eu acho que chaves de leitura é uma coisa que tem faltado muito ser abordado, e sobretudo quando se trata de literatura clássica. Então, o tema que eu me pretendi falar agora para vocês é sobre chaves de leitura. Só que, pensando bem no assunto, eu resolvi dar um passo atrás. Eu acho que estamos precisando falar de uma outra coisa mais importante antes de entrarmos no conceito chaves de leitura. E o que é esse mais importante antes de entrarmos no conceito chaves de leitura? Eu estava pensando aqui com os meus botões, no meu serviço, não raras as vezes que alguém me pergunta o que deve ser lido. E eu reparo muito também no que as pessoas andam lendo. E é sempre dentro de um tema técnico. As pessoas sempre perguntam dentro de um tema técnico. Então eu trabalho com marketing, eu trabalho numa empresa no departamento de marketing, e as pessoas constantemente perguntam: Wesley, o que eu devo ler sobre marketing? O que eu devo aprender? Como ser uma pessoa mais estudada? O que você indica como livros de marketing? E geralmente eu sempre recomendo algum livro de base, algum livro de teoria, algum livro de conceito, alguma coisa que aborde uma questão sobre comportamento de consumo, sobre posicionamento, sobre estratégia. E as pessoas sempre me olham com uma cara um pouco torta, né? E falam, bom, e cadê a questão prática? Salve Davi, tudo bom? Então as pessoas sempre olham com aquela cara de tipo, tá, e que horas que você vai passar a questão prática? E elas ficam um pouco incomodadas e buscam então a literatura, né, o livro por conta própria. E o que acontece? Elas quase sempre caem num livro do tipo 5 dicas para fazer tal coisa, 6 dicas para outra coisa, manual de não sei o que. Sempre algo dentro do mundo técnico e sempre algo de caráter, vamos dizer assim, efêmero, né? Algo muito efêmero. E por que eu falo efêmero e por que eu sempre digo para essas pessoas evitarem isso? Então, antes de falar sobre chave de leitura, é importante falarmos sobre o que ler. Porque se você lê muito do que é efêmero, do que você vai... o que vai ficar na sua cabeça para os próximos 5, 10 anos? Então, uma pessoa que leu sobre 10 dicas de como fazer, por exemplo... sei lá, 10 dicas de como utilizar a sua máquina de escrever há 20, 30 anos atrás, não tem muita utilidade hoje em dia, enquanto uma pessoa que estava a ler sobre lógica e sobre outro tipo de conceito mais perene ainda o utiliza até hoje. Então eu sempre alerto as pessoas para não ficar presa nessas literaturas muito passageiras, justamente para não correr esse risco. As pessoas no meu trabalho que me perguntam o que devem ler, não raras vezes estão lendo algum tipo de 5 dicas para alguma coisa, e eu falo, bom, se isso daqui a 5 anos deixar de existir, como você será um gestor, um gerente ou um coordenador de alguma coisa que deixou de existir? Não é possível. Então tente pelo menos jogar aquilo que você faz no campo de algo mais transcendental, ou pelo menos algo que seja um pouco mais perene, para que você busque substâncias mais atemporais para a sua realidade. Dito isso, né, agora vamos entrar no quesito chaves de leitura. Por quê? Porque se nós estamos falando então de livros que não são temporais, eles são atemporais, e obviamente aqui eu não vou dar indicações de livros, cada um faz a sua maneira. Eu, por exemplo, tenho o meu método de leitura, é um método bastante pragmático, mas outras pessoas preferem um método mais livre, mais solto, ler conforme as circunstâncias e as vontades, mas desde que busque literatura de caráter universal, de caráter atemporal.
Então, diante disso, sabendo então do que nós vamos falar, o que são então essas chaves de leitura e por que são tão importantes conhecermos as chaves de leitura? A chave de leitura, vamos tentar dar fazer uma analogia, é como se você tivesse diversas portas e cada porta ela aborda um conceito, ela te extrai algum princípio de sabedoria não efêmera e a chave que você precisa para abrir essa porta, para destrancar essa porta. Ou você pode também falar como se fosse uma lente, cada lente que você utiliza para absorver aquele conteúdo. Então há quem diga que existam cerca de 260 chaves de leitura da qual você pode utilizar para a interpretação de uma obra clássica. Então não vou listar todas aqui, seria um pouco absurdo, mas vamos então falar pelo menos no macro do que isso se trata. Então, como eu falei, são portas que você tem que abrir com diferentes chaves. Então, vou dar o exemplo aqui bem claro do livro do Prometeu, que eu estou a ler. Você tem, na verdade, que eu já concluí, mas que eu ainda não fiz a live para vocês. Então, você vai ter, por exemplo, você pode fazer uma analogia de Prometeu por uma chave de leitura completamente mitológica e simbólica, como uma representação do espírito humano ali, tudo que acontece dentro do interior humano, sendo Prometeu então o pensamento que deixa de contemplar aquilo que é do alto e passa então a contemplar aquilo que é de baixo, favorecendo então aquilo que é efêmero, que são os humanos, e essa queda gera todo o castigo dele, e aí nesse caso, nessa leitura, você não vê Zeus como um tirano na história. Mas você também pode ver a chave da leitura por um princípio de ter Prometeu como uma espécie de herói, onde ele segue um arquétipo ali do herói, no caso não ele o arquétipo do herói, na verdade o Hércules que depois fará o arquétipo do herói, fará a salvação dele, mas você pode ver ali o Prometeu como uma espécie de herói da humanidade que entrega a sabedoria, né, as artes para os seres humanos, o fogo então é essa inteligência, e Zeus ali tem um caráter um pouco mais tirânico, tem uma personalidade um pouco mais tirânica dentro desse mito. Você também pode olhar por uma chave sociológica. Você pode olhar, por exemplo, ali como uma questão de classes. Você pode olhar Zeus como uma espécie de classe dominante e Prometeu aquele que vai buscar lá na classe dominante alguma espécie de conhecimento, alguma espécie de recurso da qual ela se apropria, e ao levar para aqueles que estão embaixo, como dentro de uma avaliação, uma lógica, dentro de uma perspectiva revolucionária, por exemplo, você pode enxergar ali como um mártir da revolução, esse cara. Você também pode ver por uma perspectiva religiosa. Ele seria então ali um mártir que tentou extrair alguma coisa dentro de por exemplo, Roma quando perseguiu os cristãos. Você pode pegar algum exemplo desse tipo. Ou você pode ver também como a política. Você pode ver a presença de Zeus como Brasília. Você pode ter ele como aquele que não querem perder certas benesses, e aí quando Prometeu vai lá tentar como um imortal também, ou seja, um ser que pertence à dinâmica política, quando ele tenta fazer algum tipo de trabalho para cá para baixo, ele então é aprisionado. Então há diversas chaves de leitura que você pode aplicar numa literatura clássica, e a chave de leitura ela tem exatamente esse papel, que a obra não se resuma somente àquilo que está presente ali, mas a diversos tipos de perspectivas e diversos tipos de aplicabilidades. E o mais interessante disso é que, lógico, né, vamos pensar um pouco aqui numa perspectiva entre o uso próprio ou o uso com objetivo mais filosófico. Se você for ler a partir do seu centro, buscando aquilo que lhe é de interesse, lógico que você vai buscar aquilo da qual a sua circunstância implora. Então, por exemplo, se você está passando por dramas psicológicos, muito provável você vai extrair dessas literaturas, a partir de uma chave psicológica, questões de caráter psicológico. Mas se você está dentro de uma dinâmica, dentro de uma discussão sociológica, dentro de uma discussão política, talvez você extraia isso. Se você está dentro de um dilema familiar, talvez você enxergue Zeus com um perfil de um pai tirano ou uma família um pouco exigente demais com o filho. Então, assim, se você olhar pela perspectiva do eu,
lógico que você tenderá àquilo que lhe serve, que lhe atende. Mas qual é o objetivo central disso? É você olhar a obra pelo caráter da própria obra, olhar o ser dessa obra, o que está por trás dela. E você terá que partir de algum lugar, de alguma chave. E a soma dessas chaves levará a um conceito que você talvez, a princípio, por exemplo, eu como estou muito no início, não consigo explicar. Talvez eu não consiga descrever, mas você percebe que existe um algo acima de todas essas particularidades dessas chaves de leitura que grudam todas elas numa espécie de aura, vamos dizer assim, uma espécie de essência. E é essa essência que deve ser contemplada pelo olhar filosófico. Então, as obras clássicas elas têm essa característica e a busca da compreensão dela pelas mais diversas chaves faz exatamente esse papel. O papel de você conseguir se aproximar cada vez mais da verdade absoluta por trás daquela obra. Então, na soma de todos esses elementos, tenderá a um ponto comum, onde todas aquelas falam da mesma coisa. Isso se aplica a quase todas as obras de caráter mitológico, porque os mitos eles são simbólicos, os mitos eles trazem essa abordagem de psicologia, sociologia, filosofia, a questão literal também, né, como aquilo se enquadra dentro da cosmovisão grega, né, que devemos também considerar no processo de leitura. E obviamente também utilizando elas como princípios de interpretação para as obras posteriores. As obras posteriores, elas talvez não tenham tanta característica simbólica, justamente porque elas não são mitos, elas são romances, por exemplo. E então elas possuem outras estruturas de observação dos conceitos e das mensagens ali presentes. Mas isso não impede que você faça a utilização de chaves de leitura. E as chaves de leitura, obviamente, você a todo momento que está lendo, você tem que perguntar por qual chave que eu estou fazendo essa interpretação, por qual olhar eu estou fazendo essa interpretação. Eu não estou tendendo a olhar demais, por fazer um olhar muito psicológico em cima da obra. Eu não estou tendendo a fazer um olhar muito sociológico em cima da obra. Eu não estou tentando fazer um olhar muito concreto em cima da obra, ou até mesmo um olhar tentando buscar questões históricas na obra. Então, todas essas chaves elas estão presentes e elas devem trabalhar uma em prol da outra. O problema é quando a pessoa se foca apenas em uma, esquecendo as outras, e utiliza essa uma como se fosse a única e específica chave para aquela obra, sem olhar para as demais que estão presentes, e que muitas vezes essa chave que a pessoa esteja utilizando cometa até o equívoco de ser anacrônica. Por exemplo, eu querer olhar para uma obra mitológica a partir de uma perspectiva da dialética marxista, por exemplo. Lógico que eu consigo, é óbvio que eu consigo, mas esse tipo de pensamento não estava presente lá quando os gregos escreveram. Então eu tenho que considerar sim essa chave de interpretação, eu tenho que considerar sim essa chave de leitura, mas eu não posso ter essa chave de leitura como o elemento central e o elemento fundamental que explica aquela obra. Então às vezes você pega, por exemplo, uma tese de mestrado, um trabalho de mestrado, você procura no Google Scholar quando você quer entender melhor a obra, e você tem lá um olhar hegeliano para a obra Oresteia, né? Ou a expressão do não sei o que na obra da Oresteia. Você fala, faz sentido, você pode olhar isso ler a partir desse olhar, você pode interpretar a partir dessa chave, mas essa chave não explica em si a própria obra. A obra é muito maior que isso. Existem, como eu falei, quase 260 chaves de leitura, que, como alguns dizem. Por quê? Porque ao longo da história diversas chaves foram utilizadas. Então existiram as chaves simbólicas, existiram as chaves, por exemplo, cristãs, existiram as chaves de uma filosofia nominalista, existiram as chaves utilizadas em todo o período renascentista, existiram as chaves no período moderno, e todas elas se complementam em perspectivas distintas, mas que estão falando da mesma obra.
certo? Então, assim, é necessário para cada obra olharmos para ela, lermos ela, pegarmos a nossa interpretação e sempre refletirmos sobre qual o viés dessa nossa interpretação, por qual chave de interpretação nós estamos fazendo. Esse é um grande problema que tem ocorrido com algumas pessoas. Muitas pessoas não se dão conta disso. Quando elas leem, por exemplo, uma obra clássica da literatura, elas irão ler a partir de uma chave de leitura. Só que elas não estão se dando conta da chave de leitura que elas estão fazendo, que elas estão lendo. Se elas não se dão conta da chave de leitura que elas estão utilizando, por exemplo, eu estou a ler Machado de Assis. Se eu não percebo que eu estou lendo Machado de Assis a partir de uma perspectiva sociológica, se eu não percebo isso, eu não consigo fazer as outras análises. Eu não consigo extrair outra coisa que não seja aquilo. E eu não consigo sequer compreender se a origem do pensamento que eu estou tendo a respeito daquela obra é de fato de autoridade minha, de propriedade minha. Eu não consigo fazer essa afirmação, porque eu não sei o princípio do meu pensamento. Então, vou dar um exemplo muito simples. A pessoa está acostumada aos dilemas da modernidade, das questões importantes, mas que estão em pauta hoje em dia, e ela pega uma obra de 500 anos atrás, certo? Então, o que temos em pauta aí hoje em dia, né? As pessoas estão abordando muito sobre a questão das doenças, a questão de tudo isso, aí tem os dilemas do se acredita ou não, enfim, todas essas questões que estão acontecendo que são efêmeras, porque daqui a tanto tempo nós nem sabemos, muitas pessoas olharão isso com que olhar, não sabemos, né? Daqui a 200 anos isso será passado, né? Obviamente. Então, as pessoas estão com esse seu viés imediato e elas observam uma determinada obra. Como elas não sabem a origem do pensamento delas, elas vão interpretar aquela obra clássica, da qual não existia esse pensamento que ela tem hoje, da maneira como ela tem hoje naquela época, ela vai interpretar por esse meio e vai utilizar isso como uma chave de leitura. O que vai ocorrer? Ela vai acreditar que aquilo que ela tirou é o que a obra passa, ela vai fazer paralelos, às vezes até inconsistentes, anacrônicos, e muitas vezes ela nem se dá conta que as conclusões que ela está tirando nem são dela de fato. São conclusões de outras pessoas que já inseriram na imaginação dela, que ela já opera o pensamento com aquelas conclusões e ela não se dá conta. Por quê? Porque ela não reconhece a chave de leitura pela qual ela está passando por aquela literatura, por aquela obra. Então, você saber o que você está lendo, a chave de leitura que você está utilizando, é fundamental para você se perguntar qual outra chave eu poderia utilizar para a mesma obra. Qual outro conceito eu poderia extrair se eu estivesse utilizando outra chave de leitura? Então, se eu estou a olhar por um olhar simbólico, será uma coisa. Por um olhar literal, será outra coisa. Por um olhar histórico, outra coisa. Por uma questão meramente estrutural, gramática, outra coisa. Então, compreender, saber por que você está lendo, de qual maneira você está lendo e por qual chave você está lendo, é a maneira correta de você garantir que você está conseguindo extrair pensamentos autênticos e proprietários de uma obra. Por quê? Porque você começará então a utilizar outras chaves, mesmo que seja um esforço exagerado, mesmo que você caia às vezes numa espécie de absurdo, você começa a fazer, inserir análises que para alguns não façam sentido, mas faça para você. Mas você está ali colocando algo mais autêntico, algo que seja realmente seu e que você sabe mudar a chavinha, falar, bom, agora deixa eu olhar esse ponto aqui por uma perspectiva psicológica, deixa eu olhar por uma perspectiva aqui da semiótica, deixa eu olhar para uma perspectiva poética e enfim, você sabe como você pode extrair diversos pontos da mesma obra. Beleza, pessoal? Agradeço aqueles que participaram. Foi uma livezinha rapidinha no final da noite aí, mas que eu achei que foi um ponto interessante para trazer para as pessoas a respeito de chaves de leitura. E nesse aspecto que eu comentei, no ponto que eu comentei lá no início da live, desculpa, eu estou meio com sono, então não estou conseguindo falar direito. Então, o ponto que eu coloquei lá no começo
darmos mais atenção às obras atemporais. Abraços a todos e um bom domingo.